Queridos, a paz e a graça do Senhor Jesus Cristo. Como é bom estar na casa do Senhor. Como é bom poder adorar o Rei dos Reis, ao Senhor dos Senhores. Nessa noite nós vamos estar meditando na palavra de Deus. O tema da nossa ministração será: você está disposto a esperar? E uma das coisas mais maçantes, enfadonhas, é esperar. Ninguém gosta de esperar. Para uma criança, esperar faz com que o tempo ande mais lentamente. E não é incomum nós ouvirmos elas dizerem: ainda falta muito? Vai demorar? Até quando tenho que esperar? Ou quem não se lembra da história do Shurek, quando ele ia para a terra tão distante, e o burro o tempo todo perguntava: a gente já chegou? Está longe? Ainda está longe? E agora? Já chegamos? Isso é resultado da nossa ansiedade e paciência por querer chegar a um destino, a realizar algo, a buscar alcançar um objetivo. Para os adultos, a espera pode ser um teste de paciência. Esperamos no trânsito, em filas de banco, no caixa do supermercado, principalmente no início do mês. Esperamos pela consulta médica, pelo cônjuge para vir à igreja, geralmente os homens atrasam muito, pela aposentadoria, pelo fim de semana, pelo fim do sermão, e até mesmo esperamos pela volta de Jesus. Esperar não é fácil, ainda mais quando esperamos por aquilo que queremos muito. Somos uma geração imediatista, de soluções rápidas, uma mentalidade fixada no agora, impulsionada principalmente pela tecnologia digital e pela cultura das redes sociais. Queremos tudo num piscar de olhos. Focamos em ação testadas. A nossa fé é provada. Os nossos alvos são ajustados. O nosso interior é abalado e fortalecido. Esperar e não se cansar de esperar. Não desistir. Será que isso é possível? O profeta Isaías declara: mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão como as águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Esperar no Senhor não é algo que temos que fazer apenas enquanto conseguimos o que queremos. Esperar no Senhor é o processo de nos tornarmos o que Deus quer que sejamos. E o que Deus faz em nós enquanto esperamos é tão importante quanto aquilo que estamos esperando alcançar. A espera bíblica não é uma espera passiva por algo que nos permita escapar dos nossos problemas. Esperar no Senhor não significa não fazer nada. Não é uma resignação fatalista. Não é uma maneira de escapar da realidade desagradável e simplesmente dizer: Senhor, volta logo, eu não aguento mais os meus problemas. O agricultor pode esperar o verão inteiro pela sua colheita, porque já fez o trabalho de semear e regar as plantas. Ele pode aguardar a sua semeadura brotar e produzir, porque ele já fez a sua parte. Aqueles que esperam em Deus são aqueles que trabalham, se esforçam, se dedicam, porque sabem que seu trabalho não é em vão. Aqueles que esperam em Deus podem realizar as tarefas que eles foram designadas, porque foram chamados a realizar, confiantes de que Deus dará o significado e as conclusões às suas vidas e a colheita ao seu trabalho. Esperar é o sentimento confiante, disciplinado, entusiasmado, ativo e às vezes doloroso, sofrido, mas promovido por Deus. Sim, esperar no Senhor pode ser um dos aspectos mais difíceis da vida cristã. Quando Jesus prometeu que voltaria, instruiu os seus seguidores que esperassem em Jerusalém. Ele estava lhes dizendo que aquela era uma maneira de experimentar a sua paz, a sua prosperidade, o seu poder. Ao esperarem, eles receberiam o Espírito Santo. Ao esperarem, eles veriam o mover de Deus nas suas vidas, na igreja que estava dando os seus primeiros passos. Aqueles cristãos do primeiro, segundo e terceiro século, as primeiras gerações, se viram esperando pela segunda vinda de Cristo. E começaram a se perguntar: por que Jesus não voltou como prometera? O que devemos fazer enquanto esperamos?
para cristãos como nós, de pleno ano 2025, já passados mais de 2000 anos desde aqueles acontecimentos, essas perguntas ainda são relevantes. Por que Jesus não voltou como prometeu? O que devemos fazer enquanto esperamos? Como eu disse, o título da nossa pregação nessa noite é: você está disposto a esperar? Eu oro para que este sermão ajude você a entender o que fazer enquanto espera o retorno de Jesus. Assim eu quero convidá-la a abrir a sua Bíblia no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 1, versos 3 a 11. Nós vamos estar fazendo a leitura da palavra do Senhor. Diz assim um texto sagrado em Atos, capítulo 1, a partir do verso 3. Depois do seu sofrimento, Jesus apresentou-se aos apóstolos e deu-lhes muitas provas indiscutíveis de que estava vivo. Apareceu-lhes por um período de 40 dias, falando-lhes acerca do reino de Deus. Certa ocasião, enquanto comia com eles, deu-lhes esta ordem: não saiam de Jerusalém, mas esperem pela promessa de meu Pai, da qual lhes falei. Pois João batizou com água, mas dentro de poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. Então os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, é neste tempo que vais restaurar o reino a Israel? Ele lhes respondeu: não lhes compete saber os tempos ou as datas que o Pai estabeleceu pela sua própria autoridade, mas recebereis poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judeia e Samaria e até os confins da terra. Tendo dito isso, foi elevado às alturas, enquanto eles olhavam, e uma nuvem o encobriu da vista deles. E eles ficaram com os olhos fixos no céu, enquanto ele subia. De repente surgiram diante deles dois homens vestidos de branco, que lhes disseram: Galileus, por que vocês estão olhando para o céu? Este mesmo Jesus que dentre vocês foi elevado ao céu, voltará da mesma forma como o viram subir. Queridos, nessa passagem, nós aprendemos alguns princípios acerca de esperar em Deus. Hoje, mais do que nunca, a igreja do Senhor vive uma era apocalíptica. Guerras e rumores de guerra nos cercam por todos os lados. Cataclismas na natureza, problemas que envolvem aí terremotos, maremotos, as mais diversas forças da natureza nos nossos dias, varrendo cidades, destruindo tantos bens das pessoas. Esses são os dias de violência, onde vemos pessoas vitimarem outras por banalidade. As coisas mínimas possíveis são casos de morte. Mas não somente isso, tem se multiplicado o pecado entre os homens. A nossa sociedade é uma sociedade caída, uma sociedade manchada, marcada pela rebeldia às coisas de Deus, aos valores bíblicos. E quando nós olhamos tudo que está ao nosso redor, de alguma forma isso nos inquieta, isso nos faz perguntar se esse é o tempo, essa é a geração em que o Senhor Jesus voltará para buscar a sua noiva. Ele prometeu que voltaria. E quando nós lemos aqui em Atos, a palavra de Deus diz, falada por dois anjos, que aquele mesmo Jesus, que foi elevado ao céu, voltará da mesma forma como o viram subir. Essa é uma promessa dada pelo próprio Deus à sua igreja, que Jesus voltaria. Mas passaram-se gerações e isso ainda não aconteceu. E da mesma forma como ocorreu com aqueles primeiros cristãos, alguns deles, pela demora, desistiram da caminhada, abandonaram o caminho que é Jesus. Hoje nós vemos também alguns que simplesmente deixaram de estar crendo na volta de Deus. E esse, na verdade, é um tema que não tem sido muito recorrente nos púlpitos de igreja. Hoje é muito mais fácil falar de prosperidade, de bênção material, do que mesmo falar da volta de Jesus e do impacto que isso tem na nossa vida na igreja. E quando nós falamos de esperar em Deus, mais ainda.
como dissemos no início da nossa pregação, o ato de esperar é um ato que requer paciência. Quando eu estava vindo aqui para o culto nessa noite, eu e a Osana estávamos conversando e ela perguntava qual era as áreas da minha vida que eu precisava melhorar. E não titubeei, muito rapidamente eu logo respondi: paciência. Meu Deus, paciência é algo que a gente precisa administrar, não a conta gotas, mas precisa ser uma injeção assim, daquelas violentas na nossa vida, porque nós vivemos dias em que as coisas acontecem de forma tão rápidas, que nós queremos respostas imediatas, e quando elas não acontecem, meu Deus do céu, tem uns irmãozinhos como pastor, que Jesus só a graça, só a misericórdia. Porém, queridos, nós quando nos debruçamos nas Escrituras, nós encontramos princípios que nos mostram o quanto nós precisamos esperar e aguardar em Deus. E o primeiro princípio que nós aprendemos nas Escrituras é que esperar nos permite estar em preparação por aquilo que está por vir. A passagem de Atos dos Apóstolos nos mostra um momento crucial para os discípulos de Cristo. Eles se encontravam numa fase, num período de grande incerteza e expectativa. Estavam lidando com as consequências da crucificação. O seu mestre, o seu Senhor havia sido morto. Mas não apenas isso, eles também estavam alegres, porque aquele que morrera ao terceiro dia ressuscitara, estivera com eles por 40 dias. Eles oscilavam à beira de um novo tempo que Deus estava orquestrando, e a sua velha história, a sua velha natureza. Após a ressurreição, Jesus permanece com os seus discípulos, demonstrando sem sombra de dúvida que ele estava vivo. Conforme lemos aqui no versículo 3, apresentou-se a eles, deu-lhes muitas provas indiscutíveis de que estava vivo. Ou seja, o que ele mostrara aos discípulos era indubitavelmente verdadeiro, ele ressuscitara. Esse período de fortalecimento foi crucial, diante de tudo aquilo que aqueles discípulos iriam passar, todas as provações que iriam enfrentar. Jesus precisou incutir confiança e clareza em seus corações abalados, antes de enviá-los. A sua ressurreição não foi meramente um evento milagroso, foi um grande e tremendo milagre, mas acima de tudo, foi a confirmação do reino de Deus que ele pregou ao longo de 3 anos do seu ministério. Ele reiterou a mensagem do reino, preparando-os para a missão que os aguardava. É por isso, queridos, que esperar nos permite estar em preparação para o que está por vir. Enquanto esperamos a volta de Jesus, estamos sendo preparados, estamos sendo moldados, estamos sendo santificados pelo Espírito Santo, para que não venhamos a nos dobrar diante dos ditames desse mundo. Mas esperar no Senhor também requer confiança paciente. A ordem de Cristo, esperem pela promessa de meu Pai, no versículo 4, destaca aqui um princípio essencial: a paciência na espera. Os discípulos tiveram que permanecer em Jerusalém e esperar o derramar do Espírito Santo, a promessa do Consolador que lhes fora feito pelo Senhor Jesus, a própria presença de Deus, para que assim eles fossem capacitados para a missão que estaria sobre os seus ombros. Em nosso mundo acelerado, esperar pode ser tantas vezes improdutivo. No entanto, os caminhos de Deus não são os nossos, e há um profundo propósito em esperar. Esperar no Senhor requer paciência, requer um temperamento controlado, dominado, dirigido pelo Espírito Santo. Mas também esperar significa confiar no que Deus está fazendo antes de seguirmos em frente. Atualmente muitos seguem o ditado: não fique parado, faça alguma coisa, movimente-se, agite-se. Porém Deus às vezes nos diz: não faça alguma coisa, fique aí parado, descanse, aguarde, confie. Essa, queridos, é uma espera com confiança, seja em relação aos nossos relacionamentos. Amados, a coisa de uma semana atrás, um pouco mais de uma semana atrás, eu tive a alegria de celebrar a união do Eric e da Bia, 2 jovens aqui da nossa igreja. Nós acompanhamos a sua caminhada
desde que o Eric começou a botar os olhos em cima da Bia, né? E aí procurou cortejá-la, muita oração, muito jejum para chegar até o coração dela, mas permaneceram fiéis um ao outro e a Deus, se guardando para esse momento tão especial em suas vidas. Hoje, queridos, nós vemos as pessoas antecipando-se àquilo que deveria ser uma bênção no casamento. Hoje, nós percebemos as pessoas agindo de forma impaciente nos seus relacionamentos. Há uma crise familiar, há um problema conjugal, e a primeira coisa que se fala é divórcio, separação. As pessoas não querem mais estar investindo na sua união. Tem um problema na criação dos filhos, não quero mais, viva a sua vida. Aqui quem manda sou eu, quem manda dentro dessas quatro paredes sou eu. Se quiser algum canto, procure, sai, desinfeta. Infelizmente, queridos, nós vemos que as pessoas, elas agem dessa forma. Não apenas nos relacionamentos, mas nas finanças também. Hoje, nós vemos as pessoas administrando de qualquer jeito as suas rendas. E administram de tal forma que acabam metendo as mãos pelas pernas. Porque apareceu um desconto, eu não posso perder essa oportunidade. Pastor, eu estou com dificuldade de honrar meus compromissos de energia, de água. Porque, olha, eu tive que comprar uma coisa que apareceu na televisão e era algo excepcional. Eu não podia perder essa oportunidade. Queridos, às vezes a gente adquire coisas desnecessárias, supérfluas. Comprometemos a nossa renda, inclusive a renda familiar. Mas não apenas nas nossas finanças, nos nossos sonhos. Deixamos de investir naquilo que é bênção na nossa vida. Eu, pessoalmente, eu já tive muitos sonhos. Eu tinha um sonho muito grande, graças a Deus, Deus não me permitiu que eu realizasse. Meu sonho era ter um Jeep 51. Eu fico pensando, para que eu ia querer um Jeep 51? Um carro que talvez rode 4 km com 1 litro de gasolina. Eu não ia poder usar muito, né? Um carro que não dá para colocar ar-condicionado nesse calor que tem, meu Deus do céu. Um carro que é 4x4, daquele modelo de 1951, uma estrutura bem antiga. Eu ia fazer trilha aonde? Não tem um tempo para quase nada. Quer dizer, era um sonho. Às vezes a gente tem sonhos que a gente precisa avaliar se realmente vale a pena a gente investir. Até mesmo na igreja, amados. Eu lembro bem, uma vez um irmão disse assim: pastor, o meu sonho é a gente um dia construir aqui um mezanino. Eu disse assim: meu irmão, eu olho para a igreja, vejo cadeiras livres, eu quero encher a igreja de pessoas, eu vou construir um mezanino para quê? Então a gente precisa ver aonde estão os nossos sonhos, aquilo que nós queremos realizar, mas entendemos que devemos confiar em Deus e buscar a direção de Deus para a nossa vida. A espera deve ser com confiança, em todas as áreas. Os discípulos, eles ficaram confusos quando perguntaram no versículo 6, Senhor, é neste tempo que vais restaurar o reino a Israel? A visão deles de restauração limitava-se às fronteiras políticas e nacionais. Eles viam Jesus como aquele que iria tirar a dominação romana de Israel, que levaria o império de Israel até o mesmo limite de outrora, nos tempos de Davi. E aí Jesus responde: não lhes compete saber os tempos ou a data, ou as datas que o Pai estabeleceu pela sua própria autoridade. Em essência, Ele os chama, e também a nós, a confiar no tempo soberano de Deus. Haverá, queridos, momentos em nossas vidas em que ansiaremos por conhecer o plano e o cronograma de Deus, mas precisamos aprender a abraçar o desconhecido, descansando na promessa do Senhor, da sua presença e do seu poder, por mais inquietos que nós sejamos diante daquilo que nos aguarda. Também esperar em Deus nos lembra que Deus, Ele é que está no controle. Às vezes as pessoas perguntam: mas o que faço enquanto espero a volta de Jesus? Boa pergunta. Durante esse tempo de espera, assuma um papel ativo de um vigia. O Salmo 130, versos 5 e 6, traz o testemunho do salmista ao declarar: espero pelo Senhor, a minha alma espera no Senhor com todo o meu ser, e na sua palavra
ponho a minha esperança. Espero pelo Senhor mais do que as sentinelas pela manhã. Sim, mais do que as sentinelas esperam pela manhã. É interessante porque a ideia que a gente tem de sentinela é de um vigia, que passou a noite acordado e não vê a hora de amanhecer para ele voltar para casa e ir dormir. Mas no caso das sentinelas, o objetivo não era esse. O objetivo de amanhecer é porque durante a noite não existia iluminação apropriada para clarear o ambiente externo das muralhas. Apenas as tochas que ficavam acima das muralhas. E eles então esperavam a qualquer momento que o inimigo pudesse avançar com escadas, com vários tipos de armamento à época, para violar aquele lugar. Eles esperavam pela manhã, porque pela manhã os sentinelas poderiam identificar, observar, ver qualquer inimigo que se aproximasse. É por isso que eles esperam, eles confiam em Deus como aquele que espera pela manhã. E a confiança da sentinela é saber que haveria uma manhã no dia seguinte. Queridos, nós precisamos esperar no Senhor com todo o nosso ser. Nos tempos bíblicos, os vigias guardavam a cidade vigilantemente. Eles a vigiavam dos inimigos. E nós precisamos estar atentos com relação à nossa vida, porque o inimigo das nossas almas vai procurar nos derrubar, nos destruir, em todos os momentos, em todas as circunstâncias. Precisamos estar atentos às armadilhas do inimigo. Ele não vai se dar por satisfeito, enquanto não colocar um laço que venha a derrubá-lo. Mas se lembre, que maior é aquele que está conosco do que aquele que está no mundo. Esse é o grande diferencial na nossa vida. O Senhor é que nos guarda, o Senhor é que nos socorre, o Senhor é que nos livra de todo o mal. A palavra do Senhor diz lá em Salmos que em vão vigia a sentinela, se o Senhor não guardar a casa. Mas se lembre, o sentinela, ou vigia, precisa guardar a casa. Responsabilidade humana e soberania de Deus. Você é responsável pela sua parte. Não adianta colocar nas costas de Deus o seu fracasso, o seu pecado. Decisão sua, ato seu. Assuma, se arrependa, se reconcilie, volte-se para Deus. E a palavra do Senhor diz que Deus se agrada do coração contrito e quebrantado, que dele se aproxima. Mas, queridos, também, esperar, me lembra que não sou eu quem está no comando. Nas questões reais da vida, não estou apenas esperando, estou esperando em Deus. Portanto, posso confiar em sua sabedoria e em seu tempo. Lembre-se, quem espera em Deus não perde tempo. Eu posso esperar com confiança. Eu sei que às vezes achamos que nós temos o controle da situação. Acho que nós gostamos sempre de nos imaginar com todas as possibilidades possíveis. Mas, queridos, as coisas que estão ao nosso redor são tantas as variáveis que nós não temos como dizer o que vai nos acontecer. Eu lembro muito bem, passado aquele período dos anos, acho que final 70, 80, quando veio a primeira eleição para presidente, e o Tancredo Neves foi eleito, muitos imaginavam um novo tempo para a história do Brasil, sob o comando, sob a direção do Tancredo Neves. E aí a gente vê a história mudando completamente. Ele não chega nem a assumir o posto. Quem assume é o Sarney. Meu Deus, só graça. Quem não se lembra dos anos áureos de Ayrton Senna nos domingos na TV? Aquela musiquinha que nos embalava. Meu Deus, quantos irmãos não perderam escola bíblica para assistir às corridas que passavam nos domingos? Nós imaginávamos ele não apenas sendo tricampeão, mas um penta, sei lá quantas vezes. E aí, numa curva, acontece um acidente. Queridos, nós não temos o domínio do nosso amanhã, nem das outras pessoas que estão ao nosso redor. Por mais que nós as amemos, por mais que nós as protejamos, nós não temos esse poder. Nós não estamos no comando.
Quem está no comando de todo o universo é o Senhor. Quando os irmãos de José o venderam, imaginavam que tinham tirado das suas vidas aquele irmão, aquele estorvo. Mas Deus reverteu todo o mal que eles criaram em bem, dando a José anos difíceis, bem verdade, mas que o ajudaram, o burilaram a ser o grande homem que foi na liderança do Egito e para a salvação do seu povo. Moisés, que depois que deixa o Egito e vai para o deserto cuidar das ovelhas do seu sogro, durante tantos anos ele já não se imaginava mais alguém que pudesse fazer diferença. E Deus o levanta e ele se torna o grande estadista, o grande profeta, o grande homem que conduziu o povo no êxodo, na saída do Egito à terra da promessa. Queridos, eu não sei o que Deus tem para a sua vida, mas esteja certo que aquilo que Ele prometeu, Ele realizará, porque Ele continua no controle de todas as coisas. Esperar me lembra que eu não sou Deus. Como homem, às vezes eu quero consertar as coisas, quero consertar meus problemas, meus relacionamentos, meus conflitos, minha carreira, minha família. Consertar e controlar situações e pessoas é como tentar apressar o nascer do sol. De vez em quando eu preciso ser lembrado de que não sou Deus. Meu trabalho é ser um vigia. Eu preciso ter a atitude de um vigia, a expectativa confiante e alerta de que Deus fará o que disse que faria. A promessa de poder era significativa. Na parte inicial do versículo 8 ele diz: mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês. Isso não era apenas uma garantia de capacidade, era uma comissão divina. Os crentes deveriam ser as suas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judeia e até os confins da terra. É Deus que capacita a sua igreja, é Deus que envia o seu Espírito Santo para que façamos a sua obra na autoridade do Senhor. Eles foram chamados, e nós também, para sermos agentes de transformação. Eles passaram de um grupo local de seguidores a um movimento global que mudaria o mundo, que mudaria a vida de homens e mulheres aqui no José Walter. A implicação, queridos, é clara. A fé é ativa. Esperar em Deus não é passividade, é uma preparação para a ação por meio de empoderamento. Por isso que esperar em Deus aumenta a nossa força. Às vezes eu tenho dificuldade em me lembrar que é bom esperar pelo Senhor. Contudo, não é fácil. Vai contra a natureza da nossa existência, vai contra a natureza da sociedade, de soluções rápidas em que estamos inseridos. Mas há um benefício oculto em esperar. Em tempos de espera, a minha alma é reavivada e o meu espírito é renovado. Chegará o tempo em que aqueles que esperam no Senhor voarão. Você, eu e todos os santos seremos atraídos à presença do noivo. Foi essa promessa que os discípulos que permaneceram em Jerusalém foram encorajados a esperar. É essa mesma promessa que precisamos aguardar, e quando Ele vier, e Ele vem, subiremos ao seu encontro. À medida que Jesus ascendeu, conforme relatado aqui no versículo 9, foi elevado às alturas, enquanto eles olhavam, e uma nuvem o encobriu à vista deles. Eu fico imaginando, meu Deus do céu, o privilégio daqueles discípulos, de verem o mestre que estava ali ao seu lado, que estava caminhando com eles, a presença deles, de repente, ascender aos céus. O peso da missão se abateu sobre os discípulos. Eles se viram agora sem o seu mestre, sem o seu Senhor. Eles ficaram observando, perplexos, a partida de Jesus, até que 2 anjos apareceram e os lembraram de que aquele que subira, um dia voltaria. Eles dizem no versículo 11, este mesmo Jesus, que dentre vocês foi elevado ao céu, voltará da mesma forma como viram subir.
Porém, amados, mesmo que desfaleçamos, mesmo que a luta nos desencoraje, mesmo que os problemas nos afastem da tranquilidade, lembre-se, Deus nos animará, pois a obra não é nossa, a obra é do Senhor, e Ele a realizará no seu tempo e do seu jeito. Muitos tentaram acabar com a igreja, muitos buscaram acabar com as escrituras sagradas, mas todos eles passaram. A igreja permanece, aguardando a volta do noivo. As escrituras continuam conosco, como prova viva de tudo que Ele fez e daquilo que Ele fará. Esperar no Senhor permite que Deus faça a sua obra. O pai do movimento missionário moderno, William Carey, esperou 7 anos antes de ser o primeiro convertido na Índia. 7 anos pregando. Não é 7 anos vendo o tempo passar sem se esforçar. 7 anos visitando, 7 anos pregando a palavra, 7 anos encorajando as pessoas a seguir Jesus, 7 anos labutando pela fé. E só depois de 7 anos, eles viu a primeira conversão. Adoniran Judson viu a primeira conversão na Birmânia, depois de 6 anos de um trabalho árduo e cansativo. Meu Deus do céu, imagina o desespero de um pastor. 7 anos, 6 anos pregando, para alcançar a sua primeira conversão. Como pastor, eu preciso desacelerar às vezes o processo das coisas que estão ao meu redor. Eu quero ver o crescimento da igreja, eu quero ver o crescimento das pessoas, dos ministérios. Vejo o que nós poderíamos fazer, ou o que deveríamos fazer. Vejo as necessidades não atendidas, vejo a dor das pessoas. Dirijo por ruas aqui do nosso bairro, e sou bombardeado com a ideia de que muitas pessoas poderão passar a eternidade sem Cristo. Tenho uma visão de Deus para alcançar essas pessoas, e quero que isso se torne uma realidade. E questiono a Deus, por que não agora? Por que tantas vezes nós saímos para evangelizar, para levar a palavra, e as pessoas não respondem ao evangelho? Por que não concretizar isso hoje? Não só quero fazer a obra de Deus, como também acelerar o seu processo. Porém, queridos, há um outro princípio que diz que o tempo de Deus é o melhor tempo. Não é o meu tempo. Não sou eu que dito quando as coisas vão acontecer. É Deus que tem o controle, e Ele que estabelece o tempo de todas as coisas. No livro de Abacuque, no Antigo Testamento, o profeta fazia perguntas semelhantes a que nós fazemos hoje. Ó Deus, até quando? Até quando vamos passar por essas lutas, essas provações? Até quando tu vais te demorar a responder às nossas orações? E usando o tema da torre de vigia, ouça o diálogo do profeta Abacuque com Deus. Lá no capítulo 2, versos 1 e 3 de Abacuque, ele diz: ficarei no meu posto de sentinela e tomarei posição sobre a muralha. Aguardarei para ver o que ele me dirá, e que resposta terei à minha queixa. Então o Senhor respondeu: escreve claramente a visão em tabuinhas, para que se leia facilmente, pois a visão aguarda um tempo designado. Ela fala do fim e não falhará. Ainda que se demore, espere-a, porque ela certamente virá e não se atrasará. É o tempo de Deus, e Deus não se atrasa. Ele faz acontecer todas as coisas no seu tempo. Há um outro princípio, é que Deus está trabalhando. Durante esses momentos em que aguardamos o cumprimento dessa promessa, quando esperamos pacientemente no Senhor, estejamos certos, o Senhor está trabalhando. E no devido tempo, Deus revelará tudo o que Ele cultivou em nós. Aqueles que esperam no Senhor jamais serão envergonhados, jamais serão decepcionados. Se você aguarda em Deus, se você tem promessa de Deus sobre alguma área da sua vida, esteja certo que Ele agirá. Continue confiando, continue orando, continue acreditando. Quantos lares foram restaurados? Mulheres de oração
que se dobraram diante do Senhor, clamando pela salvação dos seus esposos. Eu vi isso acontecer dentro do meu lar. Minha mãe orou durante tantos anos, mais de uma década, pela conversão do meu pai. Meu pai era uma pessoa presa ao alcoolismo, era alguém que vivia uma vida totalmente voltada às coisas do mundo, mas ela continuou orando por ele. Ele saiu de casa, deixou a minha mãe, nos deixou, se juntou com outra mulher. Anos depois voltou, minha mãe o recebeu e continuou orando. Ela não viu a conversão do meu pai, o Senhor a chamou, mas 4 anos depois, o Senhor trouxe a sua presença. O Senhor trouxe aquele coração tão duro e transformou aquele coração de pedra num coração de carne. Queridos, era promessa de Deus para minha mãe de ver o seu esposo convertido, mas ela não o viu nesse mundo, mas certamente ela o viu na glória, porque 2 anos depois de sua conversão, o Senhor o chamou à sua presença, e eu aguardo o dia de também me encontrar com eles, e nos alegrarmos juntos na presença do nosso Deus. Por isso, não deixe de interceder pelo seu filho, pela sua esposa, pelo seu marido, por aquele que você espera ver na casa do Senhor. Se é promessa de Deus para a sua vida, ela se concretizará. Mas, queridos, esses princípios trazem exigências para cada um de nós. Esses princípios, eles nos levarão a ter coragem, a buscar coragem. E a coragem me fascina pessoalmente. Eu costumava, mais jovem, acreditar que corajoso era alguém que não tinha medo. No entanto, eu percebi que viver com coragem significa seguir em frente, apesar dos medos. Destemor, fortaleza, bravura, tenacidade, são algumas excelentes definições de coragem. É preciso coragem para esperar em Deus, é preciso coragem para confessar Cristo como Senhor e Salvador de sua vida. É muito mais fácil ser um covarde nesse mundo e seguir as mentiras do diabo, as mentiras da carne, as mentiras do mundo, do que tomar a decisão de fazer Cristo como Senhor e Salvador de sua vida. É preciso coragem para esperar em Deus. Você consegue imaginar ser chamado para substituir um grande líder às portas da terra prometida? Foi exatamente isso que Deus ordenou que Josué fizesse. Moisés foi recolhido, Moisés morreu, e agora a incumbência de liderar o povo para tomar posse da terra prometida foi colocada nos ombros de Josué. E lá no versículo 9 do capítulo 1 de Josué, o Senhor diz: não fui eu que lhe ordenei? Seja forte e corajoso, não tenha medo, nem se apavore, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde quer que você andar. É isso que Deus te diz nessa noite. É o Senhor que está ao teu lado, apesar das dificuldades, das lutas, das provações que você esteja enfrentando. É Ele que dá coragem a você para prosseguir. E isso, queridos, é uma coisa importante. Lembrar que enquanto esperamos, nós nunca estamos sozinhos. Ele é Emanuel, o Deus conosco, aquele que está presente em todos os momentos. Nós temos amigos, e como é bom a gente acolher, receber, hospedar, abraçar os amigos, e fazemos isso principalmente nos momentos de alegria. Mas às vezes passamos por momentos de dificuldade, de luta e provação, e nem sempre aqueles amigos estão presentes, mas o Senhor, Ele sempre estará ao nosso lado. Deus não quer que você viva com medo enquanto espera nele. Seja corajoso, mas esperar também, além de coragem, requer fé. Escrever e falar sobre fé é provavelmente uma das coisas que eu mais gosto de fazer no meu ministério, mesmo sabendo que minha fé é tão pequenina. Há tantos tesouros nas Escrituras que nos encorajam a confiar em Deus em todas as circunstâncias, inclusive em períodos de espera. Entretanto, não vou negar que esperar é algo que muito me irrita. Mas lá em Isaías capítulo 40, verso 31, encontramos uma promessa
de Deus para as nossas vidas, uma declaração que traz alívio alcançado quando ele diz: mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Queridos, perceba que é essencial buscarmos o Senhor, meditarmos nele e nos aproximarmos dele durante nossos períodos de espera. Mas hoje a nossa geração é uma geração que, ao invés de esperar em Deus, ao invés de confiar em Deus, ao invés de buscar a Deus, busca as coisas que estão ao seu redor. E ao invés de termos tempo de oração, de leitura da palavra, de jejum, viemos falando sobre isso quando estava no carro. A minha esposa perguntando assim: meu filho, quanto tempo tu tira para orar? Eu disse: meu Deus do céu, que pergunta essa mulher vai me fazer hoje, logo que eu vou pregar? Jesus. Aí eu disse assim: minha filha, eu oro quando acordo, eu oro antes de dormir, eu oro nas refeições, eu oro no meu trabalho, eu chego, faço a minha devocional, e ela vai logo dizendo assim: não, esse tempo aí não vale não. Aí tem muita gente, tem muito barulho, tem que estar sozinho. Eu disse: meu Deus do céu, o que fiz eu para merecer essa interrogação toda? Logo hoje que eu vou pregar. Mas, queridos, a bem verdade que nós precisamos ter mais tempo de oração. A gente quer computar até mesmo os momentos de oração nos cultos de oração. Pastor, eu estou colocando aqui, passo 1h30 no culto de oração, então tem mais 1h30 aí a meu favor. Quando a gente volta aos puritanos, a gente vê aqueles homens e mulheres, eles passavam 3 horas em oração, meu Deus, acordavam, e passavam ali 3 horas de intimidade com Deus. Meu Jesus, 5 minutos, Deus, tem misericórdia. Mas, queridos, nós precisamos ter tempo com o Senhor. Esperar também exige determinação. Devemos viver com determinação quando somos chamados a esperar em Deus. E eu não estou falando de algum palestrante motivacional. Eu estou sugerindo que vivamos com perseverança, banhada em oração, com propósito, enraizada em uma fé requintada em Cristo, e que nos entreguemos o tempo todo a um Deus de paz, sem ansiedade. Esse tipo de atitude permite, queridos, focar o que devemos fazer e confiar que Deus nos surpreenderá. O profeta Jeremias, escrevendo lá o livro de Lamentações, no capítulo 3, versos 25 e 26, ele diz: o Senhor é bom para aqueles que esperam por Ele, para a alma que o busca. É bom que se espere em silêncio pela salvação do Senhor. Ah, queridos, coisa boa é esperar por Ele. Que coisa tremenda é a alma que o busca. E no Salmo 37 diz que assim: confie no Senhor e faça o bem, deleite-se no Senhor e Ele atenderá aos desejos do seu coração. Entregue o seu caminho ao Senhor, confie nele e Ele agirá. Ele agirá na tua vida, Ele agirá na tua família, Ele agirá na igreja que é dele, tudo é dele. Esperar desenvolve disciplina e perseverança, e essas duas coisas, elas se desenvolvem em nossas vidas durante períodos de espera. A disciplina necessária para seguir em frente com as coisas que devemos fazer, a perseverança para permanecer comprometido em fazer a vontade de Deus, porque quando os obstáculos surgem, queridos, a gente simplesmente quer abandonar aquilo que está nas nossas mãos. Ah, é muito difícil. O pastor Charles F. Stanley afirmou: é fácil ouvir as vozes do mundo, em vez da voz mansa e suave do Espírito Santo. Permaneça com Deus, aconteça o que acontecer, espere até ouvir dele. Andar na sua vontade é o melhor lugar para você estar, não importa o que aconteça. José, sendo um bom administrador na casa de Potifar, foi denunciada pela mulher do patrão de assédio, vai para a cadeia. José, um grande administrador do presídio, porém era mais um preso, não tinha perspectiva nenhuma. José, um grande intérprete dos sonhos, fala para o padeiro, fala para o copeiro, mas foi esquecido. José foi trazido à presença do grande faraó. Ninguém conseguiu dizer nada sobre os seus sonhos, mas Deus revelou a José. E de um filho, de um irmão rejeitado, de alguém que foi denunciado injustamente, de alguém que passou anos e anos esquecido na prisão, José se transforma no grande governador do Egito.
Queridos, os propósitos de Deus para conosco, nós não os conhecemos, mas sabemos que a sua vontade é perfeita, é boa e é agradável. Confie no Senhor, espere em Deus e saiba que Ele tem o melhor para a sua vida. Esperar não é tempo perdido. Há tantos versículos que eu poderia compartilhar com você sobre os benefícios de esperar em Deus, mas a minha oração é que você comece a ver os benefícios e as bênçãos disponíveis para você. E isso tudo é resultado de períodos de espera. Nós sabemos que independentemente de quão bem planejemos as coisas ou de quão bem nos preparemos, chegará um momento, ou vários momentos em que estaremos tão somente na espera daquilo que Deus vai fazer. Podemos e devemos fazer coisas para não desperdiçar nossos períodos de espera. Anime-se, Deus não se esqueceu de você. Você que está aqui nessa noite, talvez esteja passando por momentos de dificuldade, de luta, de provação. Talvez aqueles a quem você depositou tanta confiança, tanta esperança, como se diz, deu com os burros na água. Não viu se concretizar os seus projetos. Os seus planos simplesmente se desfizeram. Mas eu quero te apresentar um Deus que pode mudar não apenas os teus planos, mas a tua vida, a tua história. Aquele que tem poder sobre todas as coisas neste universo. Aquele que tem o controle de tudo que está na tua vida. Ele tem controle da tua vida. E se nessa noite você tem o chamado de Deus, você ouviu o Senhor falar ao teu coração e precisa de um encontro com Ele, esse é o momento de você vir ao altar do Senhor. Há entre nós alguém que precisa de um encontro com Deus? Há entre nós alguém que precisa receber de Deus o seu perdão?